Enquanto milhões montam suas árvores, trocam presentes e celebram o Natal, uma pergunta ecoa pelos séculos. E se Jesus não tiver nascido em 25 de dezembro? Porque antes de existir 25 de dezembro, antes de existir ano 1, antes de existir até mesmo um calendário parecido com o que usamos hoje, o mundo seguia outro ritmo, outro sistema, outras crenças, outros deuses, outras datas. E aí, de repente, surge um ponto tão importante que os historiadores, imperadores, astrônomos e líderes religiosos olharam e disseram: a partir daqui, começamos de novo. Esse é o canal Momentos que Mudaram Tudo. E prepare-se para mais uma história incrível. O curioso é que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, nem perto disso. E é aqui que a história começa a ficar realmente interessante. Porque quando você descobre o motivo dessa data ter sido escolhida, mesmo sem ser a verdadeira, tudo muda. Política, religião, festivais pagãos, astronomia, guerras culturais, reorganização social. É uma trama tão profunda que parece até roteiro de filme. Mas aconteceu, é real, está documentado e moldou a sociedade moderna de um jeito que quase ninguém percebe. E enquanto algumas pessoas discutem se Jesus existiu ou não, a verdade histórica é que a vida dele reorganizou o modo como o mundo inteiro mede o tempo. Ateus, religiosos, agnósticos, quem acredita e quem não acredita, todo mundo está preso ao mesmo calendário, ao mesmo ponto zero, ao mesmo marco, o nascimento de um homem que mudou a história humana. O nascimento acontece em Belém. Por que Belém? Porque César Augusto tinha decretado um recenseamento e, politicamente falando, isso é um fato real. Pessoas precisavam voltar à cidade natal para se registrar. E olha o detalhe, o próprio império que dominava tudo, sem saber, acabou empurrando uma família para o lugar certo de uma antiga profecia judaica. Mas agora respira fundo. Tenta imaginar essa cena sem filtro religioso, só como fato humano e histórico. Um bebê nasce num lugar sem estrutura, sem médico, sem conforto. Nenhuma autoridade aparece, nenhum general dá importância. E mesmo assim, esse bebê viria a se tornar a figura mais influente da história ocidental e, possivelmente, da história humana como um todo. Agora, imagina a seguinte cena. Não tem luz elétrica, não tem shopping, não tem música de Natal tocando em looping. Só uma noite fria em uma região chamada Judéia, dominada pelo Império Romano. Um lugar de tensão constante, as pessoas vivem sob impostos pesadíssimos, soldados romanos circulam pelas ruas e qualquer sinal de rebelião é esmagado sem piedade. O povo judeu esperava por um libertador, um messias político, alguém que viesse com espadas, exército, revolução. Só que o que ninguém esperava era o silêncio. Uma criança nascendo longe de palácios, longe do poder, numa manjedoura, lugar de animais. Um nascimento simples, quase invisível. Mas olha isso. Mais invisível ainda foi a forma como aquele evento, séculos depois, se tornaria o centro do calendário do mundo. E vamos entrar nos fatos históricos aqui, comprovados, estudados, registrados. Jesus de Nazaré, independentemente de crença religiosa, é uma das figuras mais documentadas da história antiga. Ele é citado não só nos textos cristãos, mas também por historiadores romanos e judeus. Tácito, historiador romano do século I, registra que Jesus foi executado por ordem de Pôncio Pilatos. Flávio Josefo, historiador judeu, também menciona Jesus como um homem sábio e influente. Ou seja, não é só um personagem bíblico, é uma figura histórica real, reconhecida até mesmo fora do cristianismo. E aqui entra algo importante até para quem é ateu, agnóstico ou cético. A questão não é, ele era filho de Deus? A questão histórica é, o que esse homem causou ao mundo? Porque, quando você olha friamente para os registros, percebe uma coisa: a história da humanidade foi dividida a partir da vida dele. Antes de Cristo, depois de Cristo. E mesmo hoje, em pleno século XXI, em ambientes científicos, laicos, tecnológicos, o calendário mundial continua sendo baseado nesse marco. Mas o que ninguém esperava era que o Natal, essa celebração do nascimento de Jesus, não foi comemorada desde o começo. Nos primeiros séculos do cristianismo, os seguidores nem sequer tinham uma data definida para isso. Alguns grupos falavam em março, outros em abril,
Alguns achavam que nem deveria haver celebração de nascimento. Só por volta do século IV, quando o cristianismo deixou de ser perseguido e passou a ser aceito pelo Império Romano com o imperador Constantino, é que a Igreja escolheu oficialmente o dia 25 de dezembro. E por que 25 de dezembro? E aqui entra a parte que mistura fé, estratégia e cultura. Nesse período do ano, no hemisfério norte, acontecia o solstício de inverno. Era a época em que o dia começava a ficar mais longo novamente, depois das noites mais extensas do ano. Os povos antigos viam isso como o renascimento do Sol, e os romanos celebravam a Saturnária, festa dedicada ao deus Saturno. Havia banquetes, presentes, suspensão de trabalho, as ruas se enchiam de gente comemorando. A igreja, sabendo que não conseguiria acabar com essas festas populares, fez algo inteligente: ressignificou. Pegou uma data pagã, cheia de simbologia de renascimento e luz, e transformou na comemoração do nascimento de Cristo, aquele que passou a ser chamado de a luz do mundo. Olha que simbólico isso! Onde o sol nascia novamente, agora nascia também a ideia de uma nova luz espiritual para a humanidade. Mas calma, agora começa a parte realmente importante. Jesus, historicamente falando, não escreveu nenhum livro, não teve exército, não governou nenhum país, não construiu templos com as próprias mãos, viveu cerca de 33 anos, era um simples carpinteiro na maior parte da sua vida. E mesmo assim, suas ideias atravessaram 2 milênios, derrubaram impérios, inspiraram leis, transformaram a ética mundial. Grande parte dos direitos humanos, que hoje consideramos óbvios, o valor da vida, a dignidade dos pobres, a igualdade moral entre as pessoas, foi revolucionária no contexto da pregação de Jesus. Na época, a sociedade era baseada em castas, em hierarquias rígidas, em escravidão. Uma criança não tinha valor social. Mulheres eram praticamente invisíveis nas decisões importantes. Pobres eram descartáveis. E aí surge um homem dizendo: ame ao próximo como a si mesmo. Surge alguém dizendo que o maior deve servir o menor, que quem quiser ser importante deve ser humilde. Isso, para o mundo antigo, era uma ruptura absurda, um vírus silencioso se espalhando pela estrutura do poder. Então, mesmo para quem não acredita no lado divino da história, é impossível negar: o cristianismo mudou profundamente a ética do Ocidente e, depois, do mundo. Hospitais, escolas, universidades, instituições de caridade, direitos civis, muita coisa nasceu inspirada nesses princípios. E o Natal, que hoje muita gente vê como data comercial, é na essência um símbolo dessa mudança. A ideia de que uma simples criança nascida na pobreza poderia ser o centro de uma esperança universal. E olha que forte isso. Em um mundo que idolatra poder, riqueza e status, a maior história da humanidade começa com um bebê numa manjedoura. Agora olhe em volta. A árvore de Natal que você vê hoje, cheia de bolas coloridas e luzes, vem dos povos germânicos, que decoravam árvores durante o inverno para simbolizar vida, em meio ao frio e à morte aparente da natureza. Os cristãos adaptaram esse símbolo. A árvore passou a representar vida eterna. As luzes representam Jesus como luz do mundo. A estrela no topo faz referência à estrela de Belém, que teria guiado os 3 sábios, ou magos, segundo a tradição, até o local do nascimento de Jesus. E aqui entra outro ponto curioso: os presentes. Muita gente acha que a troca de presentes é invenção do comércio moderno, mas não é. Ela remonta exatamente a essa história bíblica dos magos trazendo ouro, incenso e mirra. Com o tempo, isso foi se transformando em tradição cultural. Presentear no Natal virou símbolo de afeto e partilha. E então surge a figura do Papai Noel, inspirado em São Nicolau, um bispo do século IV, conhecido por ajudar os pobres e dar presentes às crianças escondido. Com o passar dos séculos, ele foi se transformando na figura que conhecemos hoje, misturando lenda, folclore e marketing. Mas a raiz é essa: generosidade. Percebe a ironia? Até mesmo os elementos comerciais do Natal nasceram de ideias ligadas à generosidade e ao cuidado com o outro. Não era consumo pelo consumo, era símbolo. Agora, para os ateus que estão ouvindo isso,
Nesse ponto, você não precisa acreditar em anjo, estrela milagrosa, céu aberto ou coral celestial. Basta olhar friamente para a história. A vida desse homem chamado Jesus reorganizou o mundo em antes e depois. Mudou leis, mudou a forma como vemos o próximo, mudou até a forma como falamos de perdão, compaixão e amor. Ele é, estatisticamente e culturalmente, a pessoa mais influente da história da humanidade. Nenhum imperador romano, nenhum faraó egípcio, nenhum general, nenhum cientista chegou perto desse impacto global e duradouro. E isso é um fato histórico, não uma opinião religiosa. E agora vem aquela parte. Respira fundo. Porque o que ninguém esperava era que, 2000 anos depois, a mensagem central ainda fosse a mesma. Em um mundo cheio de ódio, divisão e pressa, a ideia do Natal continua sendo sobre luz, reconciliação e recomeço. E talvez por isso essa história continue sendo contada, ano após ano, geração após geração. Não só por tradição, mas porque, de alguma forma, ela toca algo profundo. Seja pela fé, seja pelo simbolismo, seja pelo impacto humano. E olha, isso diz muito sobre nós. Porque, no fundo, todo ser humano busca sentido, busca pertencimento, busca esperança. E o Natal, de um jeito ou de outro, oferece exatamente isso. A ideia é de que até mesmo nas noites mais escuras, uma pequena luz pode mudar tudo. Talvez esse seja o maior símbolo do Natal. Não os presentes, não a ceia, não a decoração, mas a mensagem de que a humanidade pode ser melhor, mais empática, mais justa, mais humana. E é exatamente por isso que essa história entra na nossa série de momentos que mudaram tudo. Porque, goste você ou não, a noite em que essa criança nasceu, mudou tudo. Mudou o calendário, mudou as leis, mudou a moral, mudou a visão do mundo. Mudou milhões de vidas ao longo dos séculos. E agora eu te pergunto numa boa, olhando nos seus olhos aí do outro lado da tela, quantas histórias conseguem atravessar 2000 anos e ainda mexer tanto com a gente? Pois é. Não deixe isso acabar aqui. Curte esse vídeo porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias que mudaram e ainda mudam o mundo. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem, que precisa lembrar de onde tudo começou e por que isso ainda importa tanto hoje. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho porque toda semana tem uma nova história capaz de mudar a sua forma de ver o mundo. Esse é o canal Momentos que Mudaram Tudo, onde cada história pode transformar a sua.